começando Cozinha Amiga. Hoje, se você tá me vendo, você já sabe o que vem por aí, né? Ou é massa ou é pão. Como a nossa última receita foi uma massa, hoje eu trouxe para vocês. Dá uma olhadinha. O meu pão predileto australiano, esse pão tão famoso, macio e ligeiramente crocante por fora, né? Que é vendido em padarias, em supermercados e até restaurantes por aí bem famosos fazem essa receita. Eu trouxe a minha versão desse pão australiano e é claro, para acompanhar sempre pode ficar melhor, não é? O que é bom pode ficar melhor. Eu trouxe duas versões de manteiga, a manteiga caseira e a manteiga chantilly, que é uma manteiga pra lá de especial. Ela vai assim, ó, deixar seu pãozinho mais gostoso. Olha que lindinha que ela fica. É uma receita tão prática, tão fácil que vocês vão conseguir fazer junto com a gente. Ingredientes simples e baratinhos, viu? Olha, é claro que eu vou dar aquele tempinho maneiro para você correr e pegar um papel e caneta, porque as receitas estão ótimas. Não sai daí. Depois do intervalo a gente volta. Voltamos com o Cozinha Amiga. Hoje, essa receita que todo mundo queria aprender. Olha, um pão perfeito australiano que leva ingredientes assim diferentes, viu? É um pão sem sova, ou seja, é aquele pão que a gente consegue fazer na mão, não precisa ficar amassando por muito tempo, basta a gente respeitar a fermentação. Então vamos anotar todos os ingredientes. Para a massa de pão australiano, nós vamos precisar de uma xícara de chá de água morna, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de farinha de centeio, 1 xícara de chá de farinha integral, 1 colher de sopa de chocolate em pó ou cacau em pó, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1/4 de xícara de melado de cana, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 envelope e meio de fermento seco para pão e fubá a gosto. Olha que facinho. Você fala assim, nossa Vivi, tem tantos ingredientes diferentes aí nessa sua massa e você esqueceu de falar o sal, menina? Sal e pimenta? Mas não vai, olha só. É uma massa que ela vai ficar mais leve, mais adocicada e a gente não coloca sal. É exatamente esses ingredientes. Pode confiar que vai ficar uma delícia, tá? Eu vou colocar aqui no nosso bowl a água já morninha, não pode ser muito quente, porque senão ela vai acabar matando o nosso fermento, né? Vou colocar a manteiga, ó, dar uma amassadinha nela, vou pôr o fermento. Aí você fala, nossa, essa quantidade, Vivi, é um pouco maior, né? Vocês estão percebendo que assim, a cada receita, o processo é praticamente igual das receitas, porém, a proporção de farinha para fermento muda. E você precisa, assim, seguir a linha. Cada tipo de pão pede uma quantidade de fermento, uma quantidade de farinha, tá? Por isso que, para essa receita, a gente vai usar uma quantidade maior de fermento, tá? Infelizmente, essa é uma receita que eu não indico fazer com fermento fresco, porque ela tende a solar um pouco mais. Ela vai ficar uma massa muito mais pesada com o fermento seco, ou fresco, perdão, tá? Por isso que eu tô colocando o seco, tá bom? Vou misturar aqui. Já dissolvi um pouquinho o fermento na água, né? Agora a gente vai adicionando todos os outros ingredientes aos poucos, tá? Vou pôr o nosso melado,
O melado, ele vai trazer uma doçura diferente para esse pão e junto com a farinha de centeio vai acabar dando um sabor assim bem especial, tá? Então, se você tem dúvida, mande pra gente. Vamos ver na tela de quem? Júlia Rita. Um beijo, Júlia. Obrigada pela pergunta. Vivi, posso usar o leite no lugar da água para fazer essa massa de pão? Olha, Júlia, poder você pode, porém, o que vai acontecer? Essa sua massa não vai ficar tão escura, né? E essa é a ideia do pão australiano. Nessa receita aqui, eu não estou colocando corante, como em algumas padarias que eles usam pré-mistura, acaba levando corante. Então, para deixar ele mais escuro, eu estou colocando a água. Se a gente colocar o leite, ele vai acabar deixando o pão um pouquinho mais branco, tá? Mas não tem problema não. Ó, vou misturar a farinha aqui aos pouquinhos, ó. Vai misturar bem, ó. Quanto mais cacau vocês colocarem ou chocolate, mais escuro vai ficar esse pão, tá? E mais forte fica. Se você fizer com cacau, ele vai deixar esse pão bem escuro, tá? Aí você fala, nossa, a gente vê os pães australianos, uns muito fortes, né, mais amarronzados, outros mais pro preto, é justamente por isso, porque algumas pré-misturas levam corante, então por isso que muda um pouquinho de uma receita para outra, tá? Mas eu tenho certeza que você vai ter um resultado bem legal se você colocar o melado e esses ingredientes. Oi, Sandrinha! Tudo vai ficar uma bem? delícia, hein, Vai ficar bom, né, Sandrinha? Pão mais adocicado. Eu já dei um pedacinho para Sandrinha experimentar, né, Sandrinha? Deu. Para fazer o controle de qualidade, entendeu? Ó, a gente vai misturar. É claro, se você tiver uma batedeira, você pode bater na batedeira, não tem problema nenhum, tá? Mas eu tô fazendo na mão para vocês verem que é uma massa bem gostosa de se trabalhar. É uma massa fácil, leve, tá? E que fica com uma textura bem legal. Eu já deixei aqui, ó, a nossa massa no ponto, tá vendo? É só para ficar homogêneo, ó. Ela não gruda nas mãos, tá? Ela fica uma massa gostosa de trabalhar, parece uma massa de biscoito, né? Então a gente vai deixar fermentar e eu vou mostrar para vocês como ela fica, porque eu já tenho uma aqui fermentadinha, tá bom? Eu vou pedir para a Sandrinha deixar ali de ladinho, né, Sandrinha? Deixa. Eu pego essa aqui para você. Olha que legal. Fermentada, né? Acho que eu não vou mostrar, eu vou Agora... deixar ela ali fermentando, pensando na vida. Isso. Que vocês não têm ideia como ela cresceu. Ela cresceu, né, Sandrinha? Ela cresce. Nossa, Você me enganou, hein? Eu enganei a Sandrinha. Ela foi, pegou e voltou. Então, a gente vai fazer agora as manteigas. Eu vou passar para vocês a manteiga chantilly, os ingredientes e a manteiga caseira. Mas a gente vai começar pela chantilly, tá bom? Anotem todos os ingredientes. Para a manteiga chantilly, nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga sem sal, meia xícara de chá de água. Essa água pode ser levemente assim gelada, tá? Para deixar uma textura mais cremosa na nossa manteiga. Para a manteiga caseira, nós vamos precisar de 200 ml de creme de leite fresco, ervas a gosto, alho picado a gosto e sal e pimenta a gosto. Né, Sandrinha? Ó, a gente vai começar, eu vou precisar desse aqui. A gente vai começar pela manteiga chantilly, tá? Como que é esse processo da manteiga chantilly? Sandrinha, você pega aquele bolzinho ali pra mim, que eu vou bater pra vocês. Essa é uma manteiga muito utilizada em restaurantes para servir como couvert, junto com as cestinhas de pães. E tem um restaurante muito famoso, uma rede de restaurante muito famosa que serve junto com esse pão australiano e que é um sucesso. Então, por isso eu trouxe essa receita, porque vale a pena vocês terem no caderninho, porque fica bem gostosa, sabe? Saborosa, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho de sal, ó.
na nossa manteiga. Você fala, Vivi, se você pede para usar manteiga sem sal, por que você põe o sal depois? A manteiga sem sal, a gente consegue controlar melhor o tempero, tá? Então é por isso que nas receitas a gente sempre usa sem sal, mesmo para receita salgada, tá? Aí a gente consegue controlar melhor, né, a quantidade de temperos. Ó, eu tenho aqui só a manteiga, eu bato ela já assim cremosa, tá? Para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então eu tô batendo ela aqui, ó. E aos pouquinhos a gente vai colocando a água e continua a bater, tá? Ó. A água vai deixar uma textura mais macia nessa manteiga, porque é uma gordura, né? A manteiga, ela vai emulsionar melhor com a água. E se a água estiver mais geladinha, ela vai ficar mais firme, mais macia, tá? Vai ficar bem gostosa. Ó. Ela fica uma consistência firme, mais macia. Ó, você tá vendo que ela vai ficando numa textura quase de maionese, ó. A textura mais cremosa, tá vendo? Olha a textura bem clarinha. Esse é quase o ponto. Falta mais um pouquinho só de água pra gente ter a nossa manteiga chantilly. Ó, é simples assim, gente, não tem segredo nenhum. A textura que fica, você pode colocar em saco de confeitar com bico, aí você põe assim nos potinhos de manteiga e serve naquele aniversário, quando chega uma visita, fica bem diferente, né? Eu vou pôr mais um pouquinho de pimenta, que é pra gente ver os pontinhos de pimenta. E vou colocar o alho picadinho, tá? O alho, gente, procurem utilizar o alho natural, tá bom? Ele é muito mais saboroso, não fica tão ácido, né, como aquele já aplicado. Ó, a nossa manteiga chantilly já está pronta. Olha a textura como ela fica. Olha que macia, tá vendo? Ela fica uma textura cremosa, mas ó, tá vendo? Macia, cremosa e macia, tá? Vou finalizar aqui só com um pouquinho de salsa. Você pode colocar hortelã, pode colocar orégano, pode passar naquele pãozinho de alho que a gente já ensinou aqui no Cozinha Amiga. Vai ficar bem gostoso. É um ótimo acompanhamento, né? Ó, vou picar aqui um pouquinho. Tá bom, Sandrinha. Obrigada, viu? Pode ser manjericão, tomilho. Eu vou colocar aqui o creme de leite já batido no ponto de chantilly. Aí você fala, como assim, Vivi? Eu peguei o creme de leite fresco, bati no ponto de chantilly firme, sem tempero, sem nada, sem açúcar, sem nada, só o creme de leite. Por quê? Eu precisava acelerar um pouquinho mais esse processo. Essa manteiga caseira, a gente faz a partir do creme de leite. A gente vai bater o creme de leite no ponto chantilly. Quando ele passa do ponto, ele vai virar manteiga. E é essa manteiga que é especial, que é uma manteiga francesa maravilhosa. Então a gente vai bater, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o ponto.
Olha aqui. Esse é o ponto da nossa manteiga caseira, tá vendo? Quanto mais você bater essa manteiga, mais cremosinha ela vai ficar, tá vendo? Ela já tá numa textura que ela passou do ponto de chantilly. E é essa aqui que a gente vai utilizar na nossa receita com pão australiano. O que você vai fazer? Quanto mais você bater, mais macia ela vai ficar. E ela vai tender, dependendo da marca do chantilly que você utilizar, a sorar. Esse soro todo do leite, que sobra do creme de leite, você guarda, que é aquele buttermilk, que é tão caro e que a gente acaba utilizando a coalhada ou iogurte em algumas receitas de confeitaria, tá bom? Mas a manteiga já está pronta, à base de creme de leite, tá bom? Não pode ser o de caixinha, porque você não vai ter essa mesma textura. Eu já tenho aqui, ó, vou pôr a nossa manteiga e vou pôr agora o sal nela aqui e a pimentinha, tá bom? A gente mistura bem, ó. E a gente põe o alinho também aqui nessa, para dar mais um sabor, né? E aí a gente põe um pouquinho de salsa. Tem alguns chefes, em alguns restaurantes que eu até trabalhei, a gente fazia esse ponto da manteiga com creme de leite e a gente colocava umas gotinhas de corante amarelo para dar aquele efeito de manteiga, aquela coloração de manteiga, tá? Mas como a cremosidade dessa manteiga é tão gostosa, na boca ela já vai parecer uma manteiga mesmo, só que bem mais leve, tá bom? Ó, vou deixar de ladinho aqui, porque chegou a hora da gente ver a nossa massa do pão australiano, tá bom? Eu tenho ela aqui já fermentada. Olha como ela cresceu. Tá vendo? Olha como ela fica linda. Vem pra cá, olha. Que linda que fica. Eu tenho aqui o fubá, que é o segredinho dessa massa, tá? Para ele ficar com esses crocantes, né? Quando a gente assar, tá bom? O legal é vocês colocarem o fubá ao invés da farinha, tá? Pra gente manter a coloração da nossa massa, tá bom? Então a gente vai manter ela, ó, com o fubá e eu vou pegar aqui a nossa massa e colocar na bancada. Olha só as bolhas, que linda! Ou seja, ela já fermentou o suficiente. A gente vai aqui agora colocar um fubá e a gente vem, ó, só trabalhando um pouquinho só a nossa massa pra gente dividir na nossa assadeira. Essa receita vai te render 2 assadeiras de bolo inglês, tá? Ou um pão grande. Eu sempre indico dividir a massa para garantir que ele vai assar, né, por igual. Então, não vai correr o risco da sua massa ficar muito pesada, né? A gente vai aqui, ó, enrolar e você pode fazer essas bolinhas para parecer aquele pãozinho de supermercado, sabe? A gente faz umas bolinhas, ó, bem bonitinhas e a gente coloca aqui na nossa assadeira. Vou só passar mais um pouquinho de fubá embaixo. Tá, e eu acho que já tem uma perguntinha, vamos ver de quem? Valéria Cavalcante, um beijo, Valéria, obrigada pela pergunta. Vivi, posso congelar o pão depois de assado? Pode, não só pode como deve, Valéria. Esse pão ele vai ficar gostoso até uns 20 dias, mais ou menos. Quando você descongelar esse pão, como que você vai fazer para esquentar? Joga um pouquinho de água nele, molha ele bem e coloca no forno, 180 graus. Essa quantidade de água vai deixar esse pão mais úmido e crocante novamente. Então vai parecer que o pão acabou de sair do forno, tá bom? Mais ou menos uns 20 dias. Ó, nas padarias eles fazem assim, ó. Eles vão moldando um do ladinho do outro, igual aquele que tá na nossa mesa, que a gente montou um bem bonitinho para vocês. Ó, e a gente vai juntando ele aqui, ó. E aí depois que você assar, você só destaca uma bolinha, olha que lindinho. É uma receita tão fácil, gente, vale muito a pena vocês fazerem em casa e é uma receita legal também para quem quer vender,
né? Porque ele é uma massa que todo mundo gosta, é uma massa que rende bastante. Ó, vou montar ele aqui. Olha, vou polvilhar um pouquinho a mais de fubá. E vou levar ao forno 180 graus, aproximadamente por 25 minutos. Vai depender do seu forno. Se você achar que ainda falta um pouquinho, pode deixar até 30 minutinhos, tá? Que vai ser suficiente. Vou colocar ele aqui, ó. E eu já tenho o meu que assou. Porque a gente tem uma convidada especial. Uma convidada muito fofa, né, Sandrinha? É, muito fofa mesmo. Olha como Ela ele gosta fica muito de bonitinho. Eu fiz umas marquinhas na massa para deixar essa massa mais bonitinha. Eu vou virar ele aqui na nossa tábua. Olha que lindo que ele fica. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Sandrinha, você pega os pratinhos? Pego. Pra gente cortar a maldade de hoje. Olha só. Ele fica crocante por fora, macio por dentro, tá vendo? Bonito, né, Sandrinha? Muito lindo. E macio, né? Não é? Olha só, vou cortar 2 pedacinhos, porque são 2 manteigas. E esse pãozinho que sobrou, vou dar pra Sandrinha comer. Ó, vou deixar aqui do ladinho os 2 pedacinhos e vou pôr um pouquinho de cada manteiguinha num potinho. Aqui. Ó, se voltar para a geladeira, essa manteiguinha vai ficar bem firme, tá? Então não tem problema se você quiser uma manteiguinha mais firme mesmo. Ó, por aqui, né, Sandrinha? Não ficou bonita? Vou colocar um guardanapinho aqui pra ela, assim, bonitinho. Isso. Que eu esqueci de pôr na mesa, viu, vizinha? Não, tudo bem. Mas aí fica ótimo. Ela é de casa já. Ficou lindo. Olha que lindo. lindo. Ficou. Ficou. Olha, uma receita legal para vocês fazerem para o final de semana ou para comer assim com um cafezinho durante a semana, né? Depois do almoço. É uma receita coringa que você pode deixar já congelada no seu freezer. Ó, vou deixar ela aqui antes de receber a Denise, que já tá me esperando aqui. Ela trouxe um pacotinho. Eu já tô olhando o pacote. A gente olha primeiro o pacote e depois a gente olha. Como você tá linda? Obrigada, querida. Tudo bem? Bem. Prazer, viu? Seja bem-vinda. Eu que sou. O pacotinho tá ornando com a roupa. E tá ornando com o meu avental. Isso. E a gente não combinou, hein? Verdade. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Esse é meu? Esse é pra você. Esse é Uma meu. pequena lembrancinha que eu fiz pra você, tá bom? Ah, e Espero o que você é? goste. Eu adoro presente. É um marcador de livro Olha! que eu mesmo faço. Você quem faz? Isso. Você é artesã. Isso, eu sou artesã. Que lindo, Artesã. gente. Vem até com uma caneta. Dá um beijinho. Eu vou colocar lá nas minhas redes sociais o contato dela, né? Quem sabe? Né? isso, Sente-se, isso. Denise, por favor. Você é nossa convidada especial e agora mais especial porque eu ganhei presente. Verdade. Ai, que lindo! Vou deixar Gostou? aqui, ó. Assim, ó. Isso também Enfeitando você a nossa pode mesa. colocar o óculos. Se não quiser colocar a caneta, o óculos. Aí prende no elastiquinho. Isso. Vamos experimentar? Vamos. Que a senhora hoje tá aqui, entendeu? A nossa... Você já comeu o pão australiano uma vez? Não, a primeira vez. É? É. Ih, Tava rapaz. ver ali, olha, tá Aí quentinho. complica, né? É. Será que ela vai gostar? Experimente. Vamos experimentar. Essa manteiguinha que você pegou é a Eu acho caseira. Que é caseira? é a caseira. Tinha que ter aqueles tambores aqui, sabe? A gente faz suspense. Ficou bom? Delícia. Você gostou? bom. É bom, não é? Muito bom. Ele é leve. E olha o cheirinho. E não tem sal. Mas a quantidade de melado com a farinha de centeio, ela equilibra com o cacau Muito e gostoso. parece que já foi temperado, né? Muito gostoso. Olha, vou experimentar a outra. A outra manteiguinha, a outra. Vamos do outro lado. Olha que linda. É boa, não é? Uma delícia. Não é? Essa manteiga mais clarinha, ela fica mais leve e combina com tantos Maravilha. tipos de pães.
Você costuma fazer pão na sua casa ou não? Olha, na verdade quem faz o pão em casa é o marido. Ele faz também, mas às vezes eu faço. Mas esse daqui com certeza eu vou fazer. Vai ficar uma delícia. A manteiga cozinha, também. Então, em casa? Cozinho. Gosto de cozinhar, né? Mas pão mesmo é o marido que faz. É o maridão. É o maridão. É Ele o manda bem no pão. Olha, obrigada, tá bom? Por ter Eu que vindo. agradeço. A Denise vai continuar aqui comigo, ó, né? Comendo um pouquinho, fofocando, né? Provando essa mesa toda. Verdade. E olha, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando Cozinha Amiga, porque tem muita receita boa. E até mais. Um grande beijo, tchau. Agora é a hora da dança, Denise. É verdade. Você falou que já tinha treinado. Isso. Vamos Então, lá. já.